Boa noite a todos e todas. Estamos aqui entrando para fazer um estudo de hoje através da CEJAP, a Comunidade Espírita de Jardim da Penha, e gostaríamos de colocar uma música para a gente aguardar os minutos finais. Vamos colocar uma musiquinha aqui para ajudar a gente a se preparar. Quanta Luz, o nome da música. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós. Boa noite, Odilson. Vibrando em nossas mentes. Boa noite, Glauco. Quanta luz. Deusdete, querida amiga. Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos os nossos internautas, os companheiros de Ideal Espírita, e que possamos, na noite de hoje, ser abençoados pelo Mestre Jesus, que acompanhe os nossos estudos e nos protejam para que todos nós possamos ter um bom proveito na noite de hoje. Eu me chamo Virgínia Lúcia Luna Smith, sou trabalhadora já de um certo tempo, há 35 anos que trabalhamos na Seara Espírita, e é com grande alegria que a gente está vindo hoje aqui, com o coração cheio de gratidão, para agradecer, primeiramente, a Comunidade Espírita de Jardim da Penha, a CEJAP, na pessoa muito querida da nossa amiga Cecel, e do não mais que não muito menos querido Glauco, nosso instrutor, que com dedicação e paciência nos proporcionou o uso dessas ferramentas da mídia que ainda nós não temos muita habilidade em usar. Mas, de qualquer forma, estamos aqui tentando nos ajudar e ajudar um pouquinho a cada um. Cá estamos nós, nesse momento inusitado da nossa humanidade, em que vivenciamos uma situação bastante difícil para todos nós, e no momento perguntamos: por que sofremos? Por que tantas dores, tantas perdas? Por que esse momento em que a humanidade passa por situações de sofrimento, de dor,
doenças, afastamento de familiares, de amigos, do trabalho, privações e principalmente as nossas reservas e nossos cuidados com relação à pandemia que nos acometeu, nos deixando em casa, fazendo com que nós não possamos fazer aquelas atividades simples que gostávamos, que é uma simples caminhada, o abraço amigo, o encontro na casa espírita, enfim, para que a gente possa ficar recolhido nas nossas casas, evitando assim maior contaminação e um caos dentro da nossa sociedade, dentro da nossa saúde principalmente. E aí perguntamos, por que tanto sofrimento? Por que esse sofrimento coletivo? Esse tema nos remete a muitas reflexões, especificamente com relação à dor, né? E o sofrimento. E sabemos que ele é comum a todas as pessoas. Sabemos que o homem, desde a sua origem, sofre na luta pela sobrevivência. E que a única preocupação naquela época, na fase da caverna, nos primórdios da humanidade, eram apenas padecimentos físicos, busca pela proteção da sua prole, alimentação e etc. Mas à medida que nós fomos evoluindo mentalmente, a nossa consciência se desenvolvendo, foram surgindo novas aflições para o ser humano, pautada nas suas necessidades e nos problemas existenciais que foram surgindo a cada fase do ser humano. E que nós começamos então a sentir aquelas necessidades, aquelas angústias provindas do nosso livre-arbítrio e da nossa pouca condição evolutiva. Então, dessa forma, a gente começa a se preocupar com o nosso tema, que é dor e sofrimento. Então, para que a gente possa dar o início com uma leitura preparatória, nós buscamos do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, que ele diz assim: perante a dor. Nossas dores podem ser analisadas como fonte de aprendizagem ou cárcere de lamentação. Elas surgem para que possamos perceber o que precisamos melhorar ou reformular interiormente. Dificuldades e conflitos são materializações de atos e atitudes íntimas que precisam ser reavaliados. Portanto, não tomemos postura de vítima perante as dores. Antes, busquemos em nós mesmos as causas que as motivaram. Quem vive se justificando diante do sofrimento não quer renovar-se. E quem se acomoda transforma as dificuldades em conflito, fazendo da existência um verdadeiro tormento. Talvez a falta de flexibilidade seja a causa primária de muitos dos nossos desajustes. A vítima não quer ver a realidade, o equívoco e os limites humanos. Simplesmente veste o manto da infelicidade e culpa o mundo que a rodeia. Criaturas flexíveis e abertas utilizam-se de atitudes experimentais jamais definitivas. Fazem novas leituras de mundo e reavaliam ideias e ideais, sempre que surjam novos fatos ou acontecimentos. Eis a regra de ouro diante da dor: jamais se imobilizar no tempo e nunca fechar as cortinas da janela da alma, pois isso leva a uma vida de ilusões e vazia de experiências. O amanhã existe para que não fiquemos presos no hoje. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. Assim,
vamos dar início buscando fazer uma integração com a espiritualidade maior através da nossa prece, clamando por auxílio do nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, Mestre e amigo, estamos aqui reunidos através da internet para que possamos receber do mais alto as melhores vibrações e que possamos nos ajudar mutuamente, tendo as melhores reflexões através desse tema que a todos envolve nesse momento de dificuldade. Abençoa-nos a todos, encarnados e desencarnados, e que o nosso estudo da noite de hoje transcorra na mais perfeita harmonia. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, a gente estava caminhando e encontrou uma frase dizendo assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Quem nos diz isso é Carlos Drummond de Andrade. E a gente, muito jovem, começou a pensar nessa frase sem entender muito bem o que significaria dor e sofrimento, seria a mesma coisa? Se a dor é inevitável, todos temos que passar, como é que o sofrimento seria opcional? Então, muitas perguntas começaram a surgir, começaram na nossa cabeça a nos fazer refletir. Será que merecemos tudo isso que estamos passando, principalmente nessa fase, como no momento? E por que tanta dor? E por que diante da doença, de uma perda, entramos em desespero? E por que será que Deus permite que os seus filhos, a sua criação, esteja sofrendo? E aí começamos, com a luminosidade da doutrina espírita, começamos a estudar e buscamos entender a diferença que Carlos Drummond estava nos mostrando com tanta clareza entre dor e sofrimento. E aí o dicionário nos diz que dor é a percepção da sensação desagradável que nos acomete. Uma sensação que nos leva a um pesar, que nos leva a uma aflição, a um desacordo, a um desalinho. E também, quando ela deriva de evidências psicossomáticas, nós consideramos a dor moral. A dor física, todos nós conhecemos essa sensação desagradável, basta pensar numa dor de dente, numa dor de cabeça que nos acomete. Mas ambas, tanto física como moral, elas nos causam mal-estar, tanto ao corpo como à nossa alma. E o sofrimento, o que viria a ser esse sofrimento? Sofrimento é exatamente o ato, o momento do sentir a dor. O sentir a dor física ou a dor moral. À luz da doutrina, nós temos ainda muitas definições, e definições que podem nos esclarecer muito mais com relação a essa diferenciação. Nos diz Allan Kardec em A Gênese, no capítulo 3, a dor é o aguilhão que impele o espírito para a frente na senda do progresso. Ou seja, é aquela ponta de lança que nos empurra, que nos impulsiona a buscar os motivos ou as causas dessas dores. Hermínio Miranda, em Reencarnação e Imortalidade, nos diz: a dor é o instrumento de resgate, aperfeiçoamento e advertência. Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nos fala: a dor é o estímulo às mais altas realizações. Então a gente já começa a entender que essa dor, que muitas vezes nos faz sofrer, ela tem um bom propósito, ela tem uma diferenciação do que aquilo que pensávamos antes que era só sofrimento, porque estamos sofrendo, porque estamos ali naquele cárcere de lamentações, como Hamed nos mostra.
de ficar preso num cárcere, sofrendo, reclamando e dizendo: por que, meu Deus, tanta dor? Por que essa perda? Por causa... Que causas são essas, né? Então, todos nós sofremos, todos nós, independente de cor, raça, credo, classe social, todos nós passamos pela dor. Então, será que tem pessoas que passam pela dor da mesma forma que outras? Será que existem dores diferenciadas? E por que será que há essa diferenciação de uns sofrerem e ficarem presos àquela dor e outros saírem dessa dor mais fortes e melhores? Então, a resposta que nós conseguimos buscar foi a nossa maturidade, o nosso conhecimento. Então, quanto mais nós conhecermos a dor, mais vamos entender os seus motivos, as suas causas. E aí fomos lá no livro dos Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde ele nos fala de causas das nossas dores e das nossas aflições. Kardec faz uma divisão, uma diferenciação do motivo que nos acontece as nossas dores, as causas das nossas aflições. Então, elas podem ter causas na nossa vida presente, bem como de vidas anteriores. São os nossos erros, tanto na vida atual como nas vidas passadas. Então, a origem de todos os nossos males aqui da Terra, a grande maioria, está na nossa natureza de caráter, nas nossas más escolhas, nos nossos proceder errôneos. Então, muitas vezes, quando erramos, ficamos procurando a culpa do erro. E isso não nos leva a nada, ao invés de buscarmos as causas, ao invés de refletirmos o que estava acontecendo conosco para que pudéssemos estar errando ou termos caído naqueles erros. E aí, muitas vezes, chegamos a entender, quando buscamos todas essas reflexões, que a nossa imprevidência, a nossa imaturidade espiritual é que nos leva a exteriorizar no nosso comportamento o orgulho, a vaidade e o egoísmo, que são esses monstros devoradores da alma humana, como nos diz Emmanuel no livro Consolador. E aí a gente chega a pensar, refletir mais uma vez, quantas pessoas se arruinaram por falta de organização no seu mau proceder, pelos excessos de desejos, pelas buscas exageradas. Quantas uniões foram desfeitas pelos interesses individuais, pelos objetivos e vaidades, mesmo a falta de sentimentos. Quantas disputas e dissensões ocorreram por suscetibilidade, as intrigas provindas dos mesmos orgulho, vaidade e egoísmos, que trazemos ainda muito encravados na nossa alma. E quantas doenças são decorrentes de descuidos, da intemperança e dos excessos de todo gênero. E aí enxergamos ainda na nossa sociedade as famílias infelizes, pais e filhos, que por falta de limites ou pelo excesso deles, ou até mesmo pela indiferença no cuidado com os seus filhos. Então, vemos como hoje a nossa sociedade anda em desequilíbrio, como estamos tão carentes ainda de um sustentáculo que pode nos dar a religiosidade, não a religião em si, mas a religiosidade, a busca do Deus interior, do autoconhecimento do ser, para buscar aquela centelha
de iluminação interior e dizer: eu errei, então eu preciso de buscar outro caminho. E aí vem mais ainda uma interrogação das nossas consciências. Será que fizemos todo o bem que pudemos? Ou será que deixamos de fazê-lo? Será que poderíamos ter evitado determinadas situações? Será que se tivéssemos evitado, estaríamos na condição atual? Então, todos esses questionamentos passam pelas nossas cabeças e nos mostram que a responsabilidade das nossas aflições, dos nossos desencontros, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, nós temos que nos responsabilizar, estão dentro de nós. E aí eu busco na fala de Lucas, no capítulo 6, versículos 44 e 45, uma fala que Jesus nos diz: ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Então, se nós ainda mantemos espinheiros dentro de nós, como queremos colher figos? Como queremos colher uvas? Se ainda mantemos ervas daninhas plantadas no nosso interior, no nosso íntimo. E aí sabemos que a cada imperfeição nossa, tudo isso nos gera um sofrimento, nos gera dores. E essas dores geram sofrimento. É o ato no momento da dor. É o ato de ocorrência da dor quando nos acomete. E por que será que mesmo tendo todo esse conhecimento, ainda enquanto espíritas, quando nos deparamos com a dor, ainda nos desesperamos? E por que tememos? E por que trememos nas bases, nos desatamos a chorar, nos descabelamos com as perdas, com esse mal-estar chamado dor? Que nos faz duvidar e desacreditar de tantos ensinamentos que o Mestre nos deixou. E aí nós vamos lá em Mateus buscar um deles, que todos nós conhecemos, mas muitas vezes esquecemos. Mateus capítulo 5, versículo 4 a 6, que nos diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, dessa forma, começamos a entender e precisamos acreditar nessas palavras. Jesus não veio brincar, Jesus veio nos dar conforto, nos consolar. E essas bem-aventuranças, todas elas, já foi nos dito por Gandhi, que se todos os livros da terra se acabassem, se destruíssem, e só ficassem o sermão da montanha, as bem-aventuranças, a humanidade estaria salva. Então entendemos dessa forma que a dor é inevitável, como nos disse Carlos Drummond. Precisamos da dor, como nos falou Hamed, como fonte de ensinamentos. Tem um propósito maior. É decorrente das nossas imperfeições, dos nossos erros, da vida presente ou da vida passada. E aí, se acreditamos que Deus é bom, justo e sábio, Ele não poderia nos deixar ser acometidos pela dor, nos depararmos com a dor, com o sofrimento, para nos machucar, para ser um Deus vingador. Não poderia ser. E aí eu me remeto novamente ao Livro dos Espíritos, na primeira questão que Kardec faz a pergunta para o Espírito de Verdade, quando ele diz: que é Deus? E a resposta vem clara, lúcida: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas.
Se é causa, buscamos na nossa dor causas boas, justas e sábias. Acreditamos num Deus bom, justo, sábio, onipotente e onisciente. Então, se a gente sabe de todas essas coisas relativas a Deus, busquemos nessa dor causas boas, justas e sábias para tudo isso que está nos acontecendo. Se nós conhecemos a lei de causa e efeito, sabemos que todo efeito tem uma causa. Todo efeito, se temos um efeito e temos com ele uma causa, consequentemente, esse efeito que somos nós, que são as nossas dores, tem uma causa divina, boa, justa e sábia. Assim, aprendamos a confiar em Deus, entendamos que a nossa dor nos aproxima de Deus, nos faz fazer uma prece e dizer: Senhor, por quê? Senhor, para quê? A gente costuma sempre perguntar: por que eu? Por que comigo? Mas busquemos então a causa boa, justa e sábia. Para quê? Que queres que eu faça, como disse Paulo de Tarso, com essa dor? Qual será o proveito que poderemos tirar dela? E aí a gente tem que buscar a nossa conscientização nas palavras do Mestre. Quando ele nos dá, nas bem-aventuranças, a esperança de que ao desesperar, como ainda somos frágeis, limitados, espíritos imperfeitos em busca da luz, que possamos superar essas dores, esses momentos conflitantes, em busca de dias melhores, para que entendamos que Jesus, governador da terra, está no controle de tudo. Que tudo que nos acontece é de forma equilibrada e sabiamente através da justiça e da misericórdia divina. É justiça porque se erramos, precisamos de corrigir. E é misericórdia porque ele nos dá a bênção desse alerta que é a dor. E que podemos aliviá-la, que podemos buscar um conforto, que podemos saber que ainda temos o reino dos céus, que é a promessa de uma vida futura, como ele mesmo veio nos dizer, veio nos deixar. O reino dos céus está dentro de vós. Então é buscando esse reino, é a mudança que precisamos fazer. Buscamos esse reino de Deus dentro de nós, na nossa intimidade, para que possamos enxergar na dor esse bálsamo que no momento nos inebria, que nos momentos turva a nossa consciência e nos desesperamos, que no momento nos deixa debilitados, sofridos. Mas quando lemos, quando enxergamos, bem-aventurados que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Então é nesse momento que podemos receber as benesses do mais alto, para que Jesus, que Maria de Nazaré, que é a sua mãe, que está sempre a nos amparar aqui na terra, possa vir e nos abrigar, nos proteger, nos amparar e nos trazer de volta à realidade. E que possamos sair dessa situação dolorosa mais fortalecidos, que possamos enxergar nessa situação de dor
Como nos diz Leon Denis, o Senhor transforma o veneno dos nossos erros em remédio salutar, para o resgate de nossas culpas, para que possamos não ficar só buscando o culpado por essas dores. Por que estamos sofrendo? E aprendemos a ser humildes e a sofrer com humildade, para que dessa dor possamos humildemente aprender a ir diminuindo esse orgulho, essa vaidade e esse egoísmo que tanto está arraigado ainda no nosso íntimo. Que sabemos, como espíritos imperfeitos, que ainda temos muito a caminhar, temos muito a aprender. E por isso que estamos buscando a nossa mudança interior, essa mudança interna, como nos foi na leitura preparatória, nos foi falado no início e nos meandros da leitura, quando nos diz na fala de Romanos 12, versículo 2: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. Então, é dessa forma que busquemos no nosso interior, no nosso momento de dor, no nosso momento de sofrimento, o que Deus está querendo de nós. E aí eu trouxe também uma página muito interessante que nos diz no livro Religião dos Espíritos: examinai a própria aflição, psicografado por Chico Xavier na fala de Emmanuel, no capítulo 10. Ele nos aconselha da seguinte forma: examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Então, ele quer nos mostrar aqui que busquemos nesse momento de aflição, na nossa inquietude, nesse momento de aflição do nosso emocional, que está em tempestade, que está em desespero, que está em choro. Busquemos que tipo de aflição é que está se passando no nosso íntimo. E ele continua: a aflição do egoísmo chama-se egolatria. É quando nós buscamos apenas o nosso interesse em detrimento do interesse comum. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. Nos momentos em que nos encolerizamos, gritamos, damos uma resposta agressiva para alguém, temos que refletir que essa agressividade é nossa, está dentro de nós, por isso que nos encolerizamos. E para isso temos que mudar, temos que conter essa nossa agressividade. Que a aflição do crime chama-se remorso. Então, quando praticamos alguma atitude criminosa, seja ela a infração mínima, depois vem o remorso. E aí sabemos que precisamos de fazer essa volta para o nosso interior, para arrancar esse erro, essa imperfeição do nosso íntimo. A aflição da fuga. Quando nós fugimos dos problemas, chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. Quando tomamos atitudes levianas, quando fazemos uma atitude que nós
muitas vezes criticamos ou enxergamos em alguém a considerando leviana, e muitas vezes a gente incorre nesses mesmos erros. Então é uma insensatez. Sabemos distinguir uma leviandade, mas muitas vezes do nosso íntimo sai uma leviandade. E ele continua: a aflição da indisciplina chama-se desordem. Quando nós somos indisciplinados com o horário, com a nossa vida, com o nosso trabalho, deixamos a nossa vida em desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. Então, muitas vezes, se nos pegarmos numa atitude de brutalidade, temos que entender que há violência no nosso íntimo e que temos que matar essa erva daninha que está dentro de nós, que não vai nos deixar colher uvas, colher figos, como nos disse Jesus. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. Muitas vezes fazemos coisas em nome da vaidade, são coisas alucinantes, são coisas que não deveriam acontecer, são coisas insanas. Continua ele: a aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. Então, as pessoas, quando são imbuídas de ciúme num relacionamento, são pessoas inseguras, são pessoas que estão em desespero com a sua relação, não estão contentes com a sua relação. Precisa de haver um maior entrosamento, um maior diálogo, para que esse ciúme seja sanado, para que essa alma que está em desespero se acalme, se aquiete, se apaciente. Que a aflição da impaciência chama-se intemperança. Quando nós estamos impacientes, seja numa fila de banco, nós sabemos que estamos com o nosso emocional em desalinho, que a impaciência ainda é uma imperfeição de nossa alma. Precisamos de nos apacentar, precisamos de nos tornar mansos e pacíficos. Continua Emmanuel, que a aflição da sovinice chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Então, aqui, nessa fala de Emmanuel, ele nos mostra vários tipos de aflições que podemos buscar no nosso íntimo qual delas é que está aflorando, qual delas é que está atrapalhando a nossa vida, que está atrapalhando o nosso relacionamento com os amigos, no trabalho, com o marido, com a mulher, com a esposa, com os filhos. Então temos que entender o motivo dessa aflição, desta dor que nos causa sofrimento. E daí voltamos àquela frase, aquela bela frase do nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, quando nos diz que o sofrimento é opcional. Então busquemos no nosso íntimo em qual aflição que nos enquadramos, em qual momento é que estamos mostrando no nosso comportamento a aflição que nos acomete, a dor que está nos machucando, nos fazendo sofrer. E aí, a gente já está se encaminhando para os nossos momentos finais. Vamos deixar ainda uma frase importante, um ensinamento grandioso, que precisamos entendê-lo, porque os ensinamentos de Jesus, eles precisam de ser entendidos
passo a passo, palavra por palavra, para que o contexto se torne grandioso, para que o contexto caiba dentro do nosso coração e passe para o nosso comportamento. Porque o nosso comportamento vai nos mostrar como caminhamos, vai nos mostrar os nossos hábitos, vai nos mostrar o nosso caráter. Então, essa fala de Jesus é importantíssima e que a gente possa entendê-la na sua essência, quando ele diz, na Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, com essa fala, Jesus nos diz que todos nós que estamos cansados da dor e do sofrimento, desse fardo que muitas vezes temos que carregar, como a gente costuma dizer, a nossa cruz que carregamos. Venha a vós, vinde a mim, como ele pediu, que eu darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, todos aqueles ensinamentos que ele nos deixou, porque sou manso e humilde de coração. Então, que a gente busque a humildade ao invés do orgulho, da vaidade e do egoísmo, para que a gente possa encontrar paz nos nossos corações, para que a gente possa, aos poucos, fazendo essa transformação no nosso íntimo, e que esse momento que a nossa sociedade está vivendo, esse momento de desassossego, de tantas dores, de tantas doenças, de tantas perdas, de tantas dificuldades, desemprego, que nós possamos entendê-lo com um momento de turbulência na nossa terra, que nós da doutrina espírita já sabemos, porque Kardec também nos mostra em várias de suas obras, que nós estamos passando por uma fase de transição, que a Terra já passou por algumas fases, que nós estamos saindo de um planeta em provas e expiações. O que são provas? São aqueles testemunhos que temos que dar do nosso bom comportamento. Quando a gente fala em prova, a gente se lembra nas nossas épocas de estudante, que a gente tinha que fazer prova. Então, aquelas provas tinham que dizer se a gente já tinha aprendido. Se nós aprendemos a lição, nós vamos fazer a prova e vamos passar. Então, nós estamos passando da nossa época de provas. Temos que mostrar que já sabemos fazer o bem. E que esse bem tem que ser desinteressadamente. Fazer o bem pelo bem. Então, dessa forma, mostramos nesse mundo de provas que estamos passando, provas e expiações. E o que vem a ser expiações? Expiações são aquelas situações compulsórias que teremos que passar. Nesse momento, a dor e o sofrimento. Então, a prova é aquele teste para saber se já estamos sabendo fazer o bem, se já sabemos fazer o bem. E a expiação é aquele erro mais intenso, mais forte, aquele erro contra o meu próximo, que eu tenho que vir corrigi-lo, que eu venho novamente à Terra para corrigir aquilo que eu fiz de danoso
ao meu próximo ou a mim mesmo, quando eu, num momento de desorganização mental, de insanidade, eu tiro a minha vida. É um momento de loucura. Então, nesse momento, eu fiz um erro grave, um crime contra a minha própria vida, um crime contra uma lei divina, porque foi Deus que nos deu a vida. É o primeiro direito do ser humano, de viver. Então, é um crime contra a vida quando nós tiramos a nossa vida. Então, quando nós estamos nessa fase, saindo do momento de transição que a Terra está passando, de um mundo de provas e expiações, para um mundo melhor, um mundo mais regenerado, melhorado, renovado, entendemos que essa transição já está se fazendo. Talvez esse momento que estamos passando na humanidade, em que todos estão sofrendo privações, dificuldades, esse momento é um momento palpável, é um momento claro em que mostra um marco na humanidade. Toda a humanidade sofrendo e passando por essas dores. Então, esse marco está nos mostrando, como popularmente dizemos, depois do Covid, né? Da doença que está, dessa pandemia, todos nós mudaremos. Ninguém será o mesmo. E isso é uma grande realidade. Então, é esse momento que é o de recolhimento, que é o momento de reflexões, que é o momento de pensarmos por que viemos à Terra, o que estamos aqui fazendo e para onde iremos. E se nos acomete a doença e desencarnamos, para onde iremos? Todos esses questionamentos são interessantes que possamos fazê-los nesse momento de transição, para que possamos fazer as nossas escolhas, nossas melhores escolhas, para que mudemos o nosso íntimo, para que consigamos enxergar nas dores e nos sofrimentos o bendito ensinamento, para que possamos enxergar o nosso íntimo, fazer o autoconhecimento e fazer a nossa reforma, nossa reformulação, nossa renovação de ser, a nossa renovação do ser humano. Então, nós já estamos nos encaminhando para os finalmente, e eu acho que era esse o nosso recadinho que queríamos deixar para todos. E agora nós vamos nos recolher em preces, a nossa prece final, agradecendo a todos, mais uma vez a CEJAP, que nos propiciou esses momentos, que nos propiciou esse estudo, que nos propiciou essa integração com tantas pessoas que estão ao nosso lado, que estão nos acompanhando. Nós só temos no nosso coração um sentimento de gratidão. E por isso vamos encerrar com a nossa prece final, buscando a integração com o mundo maior, buscando a espiritualidade que nos acompanham, esses espíritos amigos, incansáveis trabalhadores da seara, do rebanho do nosso Mestre Jesus. E ao nosso Mestre dirigimos a nossa prece. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por todas as benesses que nos foram dadas,
por essa doutrina que nos ilumina, que nos conforta, nos consola, nos esclarece, pela nossa família, pelos amigos, pelo conforto de nosso lar, pela nossa vida, por essa grande oportunidade de crescimento, de evolução espiritual. Obrigado, Senhor, que possamos nos fazer sempre merecedores da Tua bênção, da Tua paz e do Teu amor. Fica conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Obrigado, boa noite a todos e mais uma vez estamos aqui para novamente nos encontrarmos em outra ocasião. Um abraço e boa noite.